além desse impasse da presença de Putin no G20 no ano que vem, o governo federal terá que lidar com outro problema. Segundo o jornal O Estadão, as despesas básicas da organização do evento, agora sim, eu acho o nosso espectador vai começar a se antenar. Agora sim, devem ser de 300 milhões de reais. Então, enquanto as viagens estão acontecendo, reuniões fora do país, tudo bem. Aqui é 300 milhões de reais a mais. Porém, o valor total da presidência brasileira deve superar esse montante, já que não inclui, por exemplo, as outras despesas previstas e consideradas fundamentadas, como segurança e eventos culturais. Agora, meu querido Paulo Nicoli, são 14 horas e 31 minutos e eu te pergunto, vai ser uma festa de arromba? Claramente, de arromba, né? Cofre? Pois é. São 300 milhões, né? Lembrando que o governo fez vários cortes esse ano para o Ministério da Saúde, da Educação, né? Enfim, faltam recursos, inclusive no sul do país, que passou por uma catástrofe ambiental, aliás, de chuvas agora. E, enfim, mas por que há dinheiro para um evento? Claro que ele é importante, o G20, mas eu imagino que o Brasil tenha outras prioridades, né? Como resolver a questão de custos, né, em saúde, educação, programas de moradia. Enfim, não sei até que ponto, assim como foram as Olimpíadas, a Copa do Mundo, isso não trará mais prejuízo do que lucros para o Brasil. É preciso justificar um custo tão elevado, sendo que uma reunião do G20 não dura uma semana, né? Enfim, é para se pensar. Agora, meu querido Cristiano Vilela, nós estamos com um déficit de 80 bilhões de reais. No mesmo período, nós tínhamos um superávit de 73 bilhões de reais. Aumentaram em 40% o número de recuperações judiciais. 30% os pedidos de falência. De 23 pregões da Bolsa, 18 foram negativos. O cenário não está lá muito favorável. A China está ameaçando entrar em recessão. Tem uma crise no mercado imobiliário sem precedentes. Você pega um carro, você pode andar 5, 6 quilômetros de esqueletos de prédios abandonados, porque não tem quem vai morar ou quem vai pagar. Estados Unidos com uma dívida superando 30 trilhões de dólares. E nós vamos fazer uma festinha de 300 milhões a mais. É o momento da gente sediar isso aqui. Nós não estamos querendo parecer, nesse momento, maiores do que somos, a um custo enorme. Quem é que vai pagar essa conta? Essa conta, Capê, será paga por você, por mim, pelo Bissoli, pela Elaine, pelo Paulo e por todos nós que estamos assistindo Linha de Frente. É o povo brasileiro que vai pagar essa conta. Vai pagar os 300 milhões para sediar esse Convescote aqui no Brasil, onde o presidente Lula, mais uma vez, vai querer tirar uma boa fotografia para sair bem na foto e ficar vendendo uma série de situações falaciosas para os seus seguidores. E nós vamos, mais uma vez, pagar, por exemplo, os 400 milhões do Aerolula, né? Que é o valor estimado aí no novo Aerolula, que vai ter cama de não sei de que tipo, vai ter um escritório, vai ter... Peraí, nós vamos falar disso daqui a pouco. Tem um suspense. Mas veja então, que mais uma vez, o que o presidente Lula tem feito nessas 16 viagens ao exterior? Salvo umas 2 ou 3 que foram importantes, foram reuniões multilaterais e que foram importantes para o Brasil participar, na grande maioria delas não teve justificativa nenhuma. Em todas elas foi gasto uma fortuna, com uma grande comitiva, levar até o Stedley numa das reuniões, com uma grande comitiva, hotéis de luxo, toda essa gastança num momento onde o Brasil deveria estar adotando uma postura de segurar o cofre, onde internacionalmente o mundo passa por uma crise, o mundo não se recuperou ainda da crise referente à pandemia e o Brasil especialmente está tendo um aumento de gastos extremamente excessivo nesse governo Lula e até agora não demonstrou quais serão as medidas que de fato vão ser implementadas para pagar essa conta. Por isso que, como sempre, como gosta muito o presidente, não tenho dúvida que vão surgir novos impostos e a conta será paga por nós, mais uma vez. Minha querida Elaine Keller, eu não estou vendo no horizonte reforma administrativa.
Segundo o líder do governo, a reforma administrativa é uma alma penada que vaga pelo Congresso Nacional. A reforma administrativa é para você cortar gastos, reordenar os gastos. Nós estamos falando de reforma tributária para arrecadar. Então, vai ter agora esse imposto de valor agregado, a contribuição de valor agregado, vai tributar diretamente o consumo e vai aumentar a arrecadação. Não tem outro jeito. O governo não quer parar de gastar. Para equilibrar o déficit fiscal, tem que arrecadar mais. Agora, estourou o teto em 150 bi ano passado. Já pagaram 12 bi de emendas parlamentares. 2 bi o aumento dos ministérios, de 23, que era do tempo do Bolsonaro, para 37, agora 38. O orçamento já prevê 37 bi de emenda parlamentar para o ano que vem. Nesse contexto todo, dá para gastar 300 milhões para fazer bonito aí para os outros países? Está parecendo a corte de Dom João VI, quando recebeu a Leopoldina no noivado com Dom Pedro I. Nós estamos gastando o que não temos? Não, Capês, aí não se trata de gasto, isso é de investimento, né? Desculpa, gente, o meu mic caiu. Não tem problema, segue daí, estamos ouvindo. Mas tá ouvindo? Então tá bom. Então, assim, vamos lá. Neste caso não é gasto, é investimento. E vou explicar por quê, tá? A gente teve aí um acordo, né, no mês passado, entre Modi, Lula e Biden. Né, os Estados Unidos, que todo mundo dizia que agora não ia mais conversar com o Brasil no governo Lula, os três fizeram um acordo, né, para a questão do impulsionamento do biocombustível. E o biocombustível vem da onde? Não é de carro elétrico, é do álcool. Então, nessa história do biocombustível movido a álcool, o Brasil e a Índia serão protagonistas. As usinas no Brasil que estavam abrindo falência, aí decretando falência, recuperação extrajudicial, já podem começar e já devem estar celebrando este acordo. Então, o Brasil tem tudo para protagonizar aí nos próximos anos uma economia muito forte internacionalmente por conta do biocombustível vindo do álcool. Inclusive porque ele é menos poluente, né, a longo prazo do que os carros elétricos. Já tem aí uma discussão sobre isso. Dito isso, 300 milhões a gente paga muito fácil, porque é um investimento, porque o G20 justamente é esse fortalecimento da projeção do Brasil para o mundo. O que não pode são gastos com emendas parlamentares do nosso Congresso, né? É a banca evangélica ali não querer agora permitir que seja trazido para o Brasil as empresas de aposta esportiva para a gente poder tributar, porque a gente receberia aí 2 bilhões de tributos no ano e a gente está deixando de ganhar, porque essas empresas estão lá fora, as pessoas estão jogando, mas a gente não está tributando. Então, é isso que a gente precisa melhorar. É a bancada evangélica deixar a gente trazer as apostas esportivas para poder tributar dentro no nosso território e parar com as emendas parlamentares. O gasto no exterior é uma projeção, é uma política internacional do Brasil. E vamos combinar, a melhor fase do Brasil foi Fernando Henrique e o primeiro mandato de Lula, justamente porque a gente tinha um mercado internacional forte. Meu querido Alexandre Bissoli, nós estamos falando de um cenário mundial de recessão. A Arábia Saudita produz o óleo de melhor qualidade no mundo. E tão cedo não vai haver estrutura para poder substituir toda essa energia, que não é uma energia limpa, claro. Mas é o que hoje mantém em funcionamento o mundo. A Europa, a Alemanha está entrando em recessão, França recessão, Inglaterra recessão, por quê? Falta de gás natural, falta de óleo. Então, esse cenário de energia limpa é um cenário para o futuro. Nós podemos hoje dizer que os 80 bi de déficit, os 37 bi de emenda parlamentar do ano que vem, os 12 bi de emenda parlamentar, os 2 bi de aumento de ministérios, essa gastança toda que você está vendo, vamos botar na conta dos evangélicos que nem quer Elaine Keller? Por favor. Não, olha a ilação. Depois você responde. Foi você que falou. Não, dá licença, foi ela que falou. Depois ela responde. Essa é a grande questão que a gente tem que equacionar. Nada adianta um monte de viagem internacional se elas não tiverem o objetivo e sucesso em trazer recurso estrangeiro para o Brasil.
Não existe a possibilidade de produção de dinheiro próprio aqui dentro para solucionar todos esses problemas que você falou. A grande verdade é que um presidente preocupado com a solução dos reais problemas econômicos do Brasil deveria estar fazendo muito objetivamente a sua política externa ser colocada em pauta com esses encontros, por exemplo, do G20. Vai assumir a liderança de um grupo importante, use essa influência para dialogar com quem é necessário. O problema é que o Lula trabalha hoje com uma lógica de quando ele foi presidente há mais de 10 anos atrás. A política internacional mudou muito, as formas, as relações mudaram. O papel da China, o papel dos Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, tudo isso teve uma outra proporção. O que me parece é que o Lula precisa entender o novo mundo em que a política internacional se encontra, a nova forma de fazer relações, aquela velha receita do multilateralismo brasileiro, faz um pouquinho de alguma coisa com todo mundo, acha que isso funciona, vai trazendo um pouquinho de tudo. Não é bem assim. A verdade é que o mundo ainda olha para o Brasil como um mero produtor de commodities, não quer trazer tecnologia e investimento aqui dentro para a gente poder transformar na indústria nacional, o que traria o valor agregado aos nossos produtos para ganhar mais sobre isso. Então, o que o Brasil precisa hoje? Deixar de ser um mero exportador de commodities. Não estou defendendo que não tenha que fazer isso, mas não dá para ser só isso. Tem que aprender a transformar mais aqui dentro, ter mais tecnologia, ter mais investimento e, acima de tudo, a relação com o exterior tem que ser de buscar investimento para dinheiro estrangeiro aqui dentro, senão não tem soluções para esses números que você trouxe, Capês. A Elaine Keller aqui me cutucou e me advertiu, dizendo que ela não está alinhada com a linha marxista de que a religião é o ódio do povo. Então, ele adora falar marxista. Não é culpa dos evangélicos, não. Não são eles que estão empurrando essa grana. Eu não disse que a culpa do nosso déficit vem dos evangélicos. Eu disse só que a bancada evangélica está aí querendo impedir que passe, né, a questão da gente trazer aqui para o território nacional a possibilidade de ter as empresas de aposta esportiva. Mas você acha que isso aí que resolveu o problema, não, que a gastança toda ia acabar? Recebe de tributação 2 bilhões no ano com esse tipo de... Você gasta 12 de emenda parlamentar? Eu posso fazer um comentário se você está falando? Aí deixa eu só concluir. Só um parênteses, eu volto para Elaine. Por favor. Elaine, isso que você está falando é muito importante. Quem já teve a oportunidade de ir para Vegas sabe a situação geográfica que foi instalado aquilo. Aquilo no sertão nordestino, algo bem pensado e parecido, poderia ser a solução. Eu sou super favorável. Você sabe como é a história de Vegas? Quem que fundou a Vegas, não foi? Não. A máfia. Mas hoje não é tocado. Hoje não. What happens in Vegas... Hoje o deserto de Nevada só é o que é porque tem lá estrutura completa. Mas eu queria relembrando até um diálogo que teve aqui... Não, só falar disso, gente, de uma coisa. Na verdade, ele está trazendo fundos para a Amazônia. E aí eu vou só descortar um pouquinho do meu amigo Bissoli. Vamos curtinho, cada um curtinho, por favor, para te mudar de assunto. Tem a Aerolula na parada, tá? Tem a Aerolula na parada. Eu acho que a gente tem que investir naquilo que a gente é bom. A gente é protagonista em grãos, a gente ou seja, em agropecuária, né, e grãos está dentro desse conjunto. A gente tem a questão da Amazônia. Então, eu acho que a gente tem que trazer mesmo recurso e protagonizar naquilo que a gente é bom. Com relação à tecnologia, eu também tendo a discordar um pouco. Nossos japoneses são mais inteligentes. Olha o Kobayashi aí. A gente tem, sim, muito desenvolvimento de tecnologia aqui, muita startup dando muito certo no Brasil, sendo reconhecida internacionalmente. Então, o Brasil não é mais um país só agrário, primário, não. Essa ideia já ficou para trás. Inclusive, a gente não vive de latifúndio, hoje a gente vive de agronegócio. Uma coisa que me chama a atenção, a Elaine falou da questão das emendas, né? Olha, gasto não sei tanto de emendas e tudo mais. É curioso como no governo do presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro, que o Centrão teve com o Bolsonaro também, quando o Bolsonaro pagava as emendas do Centrão, a culpa era do Bolsonaro. No governo Lula, essas mesmas pessoas agora atribuem a culpa ao Centrão e não ao Lula. Quer dizer, o Lula, tadinho, o Lula, ele tá ali, olha, é um coitado que está sendo obrigado a pagar as emendas do Centrão. E não é nada disso. O governo Lula, ele está fazendo uma política onde, em momento algum, ele compôs com o centro, ele construiu um governo para os seus. E, na falta de fazer uma articulação mais republicana, ele acaba tomando essa iniciativa de se utilizar de recurso de emenda parlamentar. A culpa não é do parlamento, a culpa ela é especialmente do presidente da República. O Bissoli, você falou já? Já falou, né? Porque eu ia pedir a sua opinião. A Elaine colocou muito bem a questão da produção de grãos e da importância do agronegócio. Você acha que o presidente Lula não deveria ter classificado os organizadores da AgriShow, maior feira de agronegócio do país,
realizada no início de maio em Ribeirão Preto, como um povo mau caráter, fascista e negacionista. Foi infeliz essa frase, na sua opinião? Lógico que foi, Capês. Como a Elaine colocou aqui, e até divergindo parcialmente do que eu falei, e eu volto só para arrematar com a questão do que ela colocou. O agro é muito importante para o Brasil. E não estou dizendo que isso tem que ser deixado de lado. Só estou dizendo que isso tem um teto. Por mais que a gente consiga investir em tecnologia de produção, de exportação, logística, tudo isso tem um valor muito pequeno do ponto de vista de ganho de valor agregado. A indústria de transformação, se a gente, em vez de vender o café para a empresa lá da Suíça, que pega o nosso grão, põe numa cápsula e nos revende com valor altíssimo para a gente pôr no café na cápsula aqui no Brasil, se a gente pudesse fazer toda essa tecnologia aqui no Brasil, isso nos traria muito mais dinheiro. Então, quando a gente briga com o agro, é uma bobagem, Capês. Por isso, a gente pode aliar o agro à sustentabilidade hoje com novas tecnologias que existem. A Embrapa tem sido pioneira em uma série de coisas. Concordo com a Elaine que o Brasil tem desenvolvido, do ponto de vista de pesquisa, muita coisa avançada. Agora, o que o Brasil não explora e não aprendeu a explorar, Elaine, no meu ponto de vista, não estou dizendo que seja dos demais, é o quanto pode valer nossa economia verde. A gente não soube até hoje precificar. O mundo quer ficar dando palpite na Amazônia e na nossa economia verde, mas não paga a conta por isso. O Brasil tinha que aprender a cobrar essa fatura. Então vamos ver.